No dia 5 de abril, o presidente americano implementou suas tão anunciadas tarifas. O chamado Liberation Day, ou tarifaço, reacende o debate sobre o futuro do comércio internacional, marcado por protecionismo, instabilidade e disputas geopolíticas cada vez mais intensas. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Starting tomorrow, the United States will implement reciprocal tariffs on other nations. It's been a long time since we even thought of that. We used to think about it a lot. We didn't think about it for many decades, and you see what's happened. For nations that treat us badly, we will calculate the combined rate of all their tariffs, non-monetary barriers, and other forms of cheating. And because we are being very kind, we're kind people. You're not so kind when you get ripped off with your salaries. My auto worker friends and my... Eu queria começar o nosso programa com as motivações e as razões americanas para essa mudança de política econômica, para as tarifas, etc e tal. O que a gente vem... Todo programa de Trump eu falo isso novamente, né? Que a gente fala do fim da Pax Americana e a gente parece estar sinalizando também para o fim do neoliberalismo americano, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está vendo uma mudança muito grande da postura dos Estados Unidos em relação aos seus parceiros comerciais tradicionais. A gente fala muito dos Estados Unidos no pós-guerra tentando expandir os canais de comércio internacional. Isso sempre foi uma das grandes demandas dos Estados Unidos, porque como principal potência, mesmo antes da dissolução da União Soviética, os Estados Unidos sempre contou com uma gama de parceiros que facilitou o fluxo das suas exportações e, claro, as importações para manter um mercado aquecido como eles sempre tiveram, uma economia muito forte dentro do mercado interno, né? Então, essa mudança de postura em relação a aliados, que é uma coisa que a gente também chamou atenção em outros programas, parte da política externa do Trump nesses primeiros meses, muito voltado para aliados históricos dos Estados Unidos, que ajudaram a conjurar esse mundo que a gente vive com os valores impostos, e talvez tenha tido seu ápice ali na década de 90, e agora a gente tem essa transição completa em relação ao tratamento que os Estados Unidos dá aos seus parceiros, né? A gente pega, por exemplo, os países do Sudeste Asiático, países que mantiveram um trânsito até interessante com os Estados Unidos nos últimos anos, não só do Sudeste Asiático, mas da Ásia como um todo, Coreia do Sul, Japão, vão ter tarifas recíprocas, Tigres, né? Exato, os tigres asiáticos de 26% para a Coreia do Sul, 24% para o Japão, e aí o que me chama a atenção é como essa conta foi feita, porque quando eu vi o Trump com aquela tabela enorme na mão, comicamente grande, eu falei, mas como ele chegou nesses números, assim, alguém... Porque geralmente essas coisas são feitas meio setorialmente, né? Você vai aplicar reciprocidade a partir do setor, até porque você tem tarifas alfandegárias e não alfandegárias. Por exemplo, as tarifas alfandegárias do Brasil são 5%, mas as não alfandegárias chegam em alguns lugares a 25%. Então, na prática, o Brasil tem uma taxação para a entrada de produtos internacionais na ordem de 30%, mas isso vai variar de setor para setor, isso é um cálculo médio, né? Mas não foi essa conta que ele fez. Eu imaginei num primeiro momento que seria, ele vai somar tarifas alfandegárias e não alfandegárias e vai aplicar uma taxa geral para todos os bens e serviços, salvo algumas exclusões. Mas não, a conta feita é uma conta esquisitíssima, que é pegar o déficit que os Estados Unidos têm na balança comercial com o país em questão e dividir pelas exportações, pelo volume exportado para o mercado americano, e aí ele diz que ia cortar pela metade porque ele é benevolente, porque ele é um grande parceiro. Então a gente tem esses absurdos de, por exemplo, Camboja e Vietnã estarem com tarifas recíprocas de 49% ou 46%, porque eles são países pobres e compram um pouco dos Estados Unidos. É o motivo deles terem superávit na balança comercial. Não é? E isso é o que ajudou o Brasil. O Brasil ser uma economia tão fechada do ponto de vista do comércio internacional faz com que o Brasil tenha uma situação deficitária, junto com a maior parte dos países da América do Sul, e vai ter só essa taxa mínima de 10%. Mas me chama a atenção como a conta não levou em consideração os laços que foram estabelecidos em países que os Estados Unidos passou décadas para abrir mercado e fortalecer laços do ponto de vista das relações internacionais, né? A gente pode falar que os Estados Unidos, sobretudo a partir do governo Reagan ali, transforma esses lugares como Camboja, etc., em grandes fábricas, né? Exato. E agora ele tá querendo reaver as fábricas, praticamente. Porque é meio esse o plano, né? A ideia é que essa taxação de produtos faça essas empresas americanas que têm suas indústrias nesses lugares voltarem para os Estados Unidos, né? Tava discutindo hoje isso num fórum que chama Sauna de Domingo, e sempre tem muitas opiniões interessantes lá, mas um dos meus colegas estava falando da Apple. A Apple que tem uma produção, eu não sei se é no Taiwan,
ou em outro país da Ásia. Fora que o Taiwan foi taxado e o Taiwan é um aliado em potencial dos Estados Unidos, né? Não, é um aliado ideológico, que é uma pedra no sapato da China continental, e é o maior produtor de semicondutores do mundo. E tomou uma tarifa recíproca de 32, né? Mas voltando ao cenário da Apple, como a Apple vai fazer, né? Vai ter que reprecificar tudo. O preço do iPhone quase virou um índice iPhone. Bom, isso a gente está falando de eletrônico, nós estamos falando de manufatura, que são coisas que são muito vendidas, né? Nos Estados Unidos e no mundo todo. Você falou da questão industrial, e sim, parece ser a questão reindustrializar os Estados Unidos, que era um pouco até, a gente conversou sobre o governo Biden, um dos objetivos do Biden, até de recompor essa base de eleitores brancos, de cidades pequenas e médias dos Estados Unidos, que tinham perdido emprego nas indústrias nos últimos 30 anos, porque parte dessa produção que contava com uma mão de obra mais extensiva na produção industrial migrou justamente para esses lugares, Vietnã, que são lugares onde a mão de obra é muito mais barata, né? Mas assim, esse é um pouco o caminho natural das economias mais desenvolvidas, né? A gente tem primeiro uma migração dos setores industriais das grandes cidades, a gente acompanha um pouco isso no Brasil também. As grandes cidades eram onde os polos industriais mais importantes se encontravam, Nova York, no caso dos Estados Unidos, São Paulo, no caso do Brasil. E à medida que a industrialização vai chegando em etapas mais maduras do seu processo, ela foi gradativamente migrando para cidades pequenas e médias, ou cidades que se tornaram médias graças a essas indústrias. E a última etapa da maior parte dos países que completaram seu ciclo industrial, chegaram a uma renda alta, que não é o caso do Brasil, a gente ficou com a renda média, é o pesadelo brasileiro, mas enfim. Os países que conseguiram completar bem-sucedidamente esse ciclo de desenvolvimento industrial viram a sua força de trabalho migrar para tarefas que exigiam uma capacitação maior, um investimento em capital humano muito mais alto. E isso fez com que essas indústrias de mão de obra mais ostensiva fossem levadas para lugares onde a mão de obra era mais barata, justamente porque o investimento em capital humano era mais baixo. Essa foi talvez a minha fala mais neoclássica nesse programa, mas em linhas gerais é isso, assim, não tem muito para onde correr. E assim, essa tentativa de reverter o processo de desindustrialização é complexo justamente porque você está falando de um país que tem uma renda elevadíssima. É difícil você imaginar americano hoje, que tem uma formação universitária concluída, vai querer trabalhar numa indústria de mão de obra ostensiva. E se isso acontecer, os salários vão ter que ser muito mais altos. Isso vai reverberar, isso vai repercutir drasticamente no preço das mercadorias que vão ser ofertadas nos supermercados e etc. Agora, uma coisa que eu li é um cenário de recessão já previsto para esse ano. Os mais pessimistas falam nesse ano já uma recessão. E vai se criando esse momento de incerteza. Incerteza a gente vê na política. Então, nós já vimos um senador republicano criticando as tarifas. E na China tentando impor tarifa recíproca. O Brasil votando isso no plenário. Porque realmente está uma coisa incerta. A cada dia você lê o jornal, a coluna internacional fala um negócio, a coluna de economia fala outra coisa, a coluna de finanças fala uma outra coisa, mas é tudo sempre pro pior, né? Como esse cenário de estagflação vem, o cenário de recessão, aumento de preços, o Fed americano, o Banco Central, não vai conseguir controlar isso com taxa de juros. O Trump quer que baixe a taxa de juros, ou seja, tá um cenário muito incerto e muito pessimista, sobretudo. Por isso que eu acho que o Trump vai se lascar com isso. A gente já começa a ter, nesses últimos 2 dias, estamos gravando no dia 6, né? O negócio foi no dia 4. Nesses 2 dias a gente já está tendo bastante manifestações, puxadas pelos democratas, claro, mas ainda assim bastante pungentes e populares, etc e tal. E o mais importante, eu acho, talvez seja a resposta de vários países, de várias empresas internacionais, etc. A França, a China, etc. Falando de ou tarifas contrárias dos Estados Unidos, né? Respondendo às tarifas americanas, ou pedindo para que suas empresas retirem o capital americano, etc. A Alemanha que tirou suas reservas de ouro do banco americano, etc. Então a gente já começa a ter movimentações muito mais ostensivas e uma resposta muito mais ativa mesmo, né? Do que só questionamento nas cortes internacionais ou qualquer coisa, né? Como era o começo. Agora já, de fato, então são ações práticas de verdade. A gente também teve a questão do Brasil, né? Na sessão Como Isso Afeta o Grêmio, a gente tem uma articulação do governo com ruralistas, a bancada ruralista, que costumeiramente não andam de mãos dadas, para passar essa medida de adoção de reciprocidade, que foi aprovada no plenário do Senado por 70-0, que mostra que ela de fato uniu os dois pontos do Senado aí
e que permite que o governo adote contramedidas comerciais e diplomáticas quando países ou blocos econômicos impuserem essas barreiras protecionistas, porque o texto original, ele era do Zequinha Marino, eu fui até ver do Podemos do Pará, e ele estava para discutir a questão do agro, porque a União Europeia tinha algumas barreiras não alfandegárias para os produtos agrícolas brasileiros, sinalizando questões de ecologia, de que os agricultores brasileiros não estavam com os mesmos parâmetros exigidos pela União Europeia. Os agricultores brasileiros sempre questionaram, argumentando que tinham um padrão reconhecido por outros órgãos internacionais, e o texto era uma forma, então, de retalhar essa barreira não alfandegária ecológica que a União Europeia passava. Mas com a questão das tarifas do Trump, quem acabou produzindo o texto substitutivo desse projeto original foi a Tereza Cristina, então aí a gente tem a entrada de alguém muito ligado ao agronegócio, que é o ministro do governo Bolsonaro, e as práticas protecionistas entraram, além da bandeira da sustentabilidade, como forma de reciprocidade. Então o agro entende que precisa colocar à mesa do governo brasileiro a possibilidade de discutir. Claro que o Brasil acabou até nem sendo tão prejudicado, é uma das vezes que o mundo está pegando fogo e o Brasil pode esperar, que eu acho que o Brasil vai acabar fazendo, porque ele pode acabar virando até segundo exportador, né? Muitos países exportando para o Brasil para depois exportar para os Estados Unidos justamente pela taxação mais baixa. Isso poderia ser uma oportunidade de o Brasil se integrar mais firmemente nas cadeias globais de valor, uma vez que ele talvez tenha um trânsito mais facilitado com os Estados Unidos, e muitos desses mercados não querem perder o mercado americano. A gente falou de Taiwan, a gente falou de Camboja, existe essa possibilidade. O ônus, e é uma coisa que a Europa vai discutir também, é a China. Se a gente não vai ter uma inundação de produtos chineses, porque eles vão tentar exportar tudo que eles puderem, uma vez que os Estados Unidos, que é um grande mercado consumidor de manufaturas chinesas, vai estar mais inacessível. Falando da China, sobretudo os tigres asiáticos, que têm economias assim muito linkadas, né, umas com as outras. Talvez a China continental e o Taiwan mais indiretamente, né? Mas China, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Malásia, o Xi Jinping está indo para a Malásia. Isso vai ser um golpe tanto tecnologicamente pensando nos Estados Unidos. Porque esses países são tecnologicamente tão grandes ou superiores que as indústrias de ponta americana, etc. E todas as indústrias de base americana dependem desses países, né? O Japão e a Coreia do Sul são aliados ideológicos, sobretudo o Japão, dos Estados Unidos, desde a Segunda Guerra. E agora já estavam, já de muito tempo, cada vez mais ligados à China, por questões comerciais. E agora isso com certeza vai ter um boom, né? Isso foi uma das primeiras alianças que nós vimos, foi desses três países, né? China, Coreia do Sul e Japão se uniram ante as tarifas do Trump. Mas a questão da China é que a China recebe uma chance de ouro para dominar. Semana passada saiu uma matéria sobre a crise da China. Muito se fala dessa crise, né? E agora é o momento perfeito para eles se ajustarem, sabe? Um exemplo rápido, queda do mercado da Tesla, né? Como os carros elétricos chineses, que têm uma tecnologia superior, vão inundar a Europa, né? Não só a Europa, se a gente pensar ainda no Pacífico, a Austrália, por exemplo, que é um país gigante, a Indonésia, que são dois países que são ideologicamente e politicamente muito ligados aos Estados Unidos, etc e tal, passam também a estar numa órbita chinesa muito clara. O que, claro, a Austrália e a Indonésia já têm laços muito históricos com a China também e tal, tem uma população muito expressiva de chineses e de negócios chineses, sobretudo na Austrália e tal. E isso tudo só pretende se intensificar, né? Porque, claro, a gente fala, não, a China já tem negócios com todos esses países, porque a China já tem negócios com todos os países mesmo. Mas a partir do momento em que você tem políticas protecionistas americanas, o mercado chinês ele só tende a abarcar esses mercados deixados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos praticamente abre mão. E, inclusive, acabou de sair aqui, praticamente todas as criptomoedas acabaram de despencar de valor. Possivelmente porque elas devem ter, a maior número de troca deve ser por dólar, etc. Deve ter alguma coisa ligada a isso. Mas até as maiores minerações de criptomoedas são asiáticas, né? Então tudo isso está meio ligado. Exato, e existe essa percepção de que o comércio global vai diminuir substancialmente, os países vão ser atingidos de maneira não igualitária, mas todos vão ser atingidos, porque muitos desses países são extremamente integrados, né? Então é muito difícil você imaginar um mercado. Você vai reindustrializar o seu país, não só pensando nos Estados Unidos, mas pensando em potenciais parceiros comerciais, e é um processo longo. Você não consegue fazer isso amanhã. Amanhã não tem um parque industrial montado, estabelecido e pronto para repor o que você está importando mais caro. Então você vai importar mais caro. As pessoas ainda vão demandar
determinados bens e serviços que são essenciais, vão continuar sendo importados, mas com valores substancialmente mais elevados, e aí você vai ter um decréscimo da renda, uma vez que essa renda vai estar sendo direcionada para comprar produtos mais caros. Então, assim, claro que as previsões mais pessimistas vão falar de uma recessão para esse ano, isso tudo é muito incerto, porque a gente está entendendo os efeitos das tarifas agora. As diplomacias dos países, imagino que vão tentar com os seus representantes setoriais, encontrar maneiras de apresentar para o governo americano, para o secretário de Estado, que vale a pena ter uma exceção tarifária para determinado serviço ou setor. Eu acho que isso vai ser a próxima grande corrida do ponto de vista das diplomacias. É isso, é o momento de sentar e conversar e ver quais setores podem ter uma isenção, porque isso também vai reverberar dentro dos Estados Unidos, na popularidade do Trump, no preço dos produtos nos supermercados americanos, e eu acho que agora é um dos momentos mais sensíveis para as diplomacias. Quem conseguir fazer bem essa tarefa, quem conseguir vender bem o seu peixe, pode conseguir isenções importantes para setores estratégicos dentro das suas economias e sentir menos o efeito de uma diminuição do comércio global. E aí é o que o Brasil tem que fazer do ponto de vista diplomático, é conversar com os representantes dos setores específicos e articular essa frente e, claro, explorar brechas. O Brasil já passa por uma melhora das suas exportações agrícolas para a China justamente no primeiro governo Trump, que restringe a compra de produtos agropecuários da China. E o Brasil passa a vender, então, a abocanhar uma fatia maior do mercado chinês. Então, esse é o posicionamento estratégico que um setor de ponta, como o agronegócio brasileiro, deve estar pensando. Como encontrar alternativas dentro do mercado americano, no que ainda é importante, mas também perceber as alterações que a gente vai ver nos próximos meses em relação ao comércio internacional, onde dá para você se inserir. Quais países estão mais ávidos a consumir produtos que podem passar a ser mais competitivos, já que as tarifas para os produtos brasileiros nos outros países não vão ser afetados, pelo menos não no primeiro momento, né? Criou-se uma narrativa que isso era bom para conter o vírus socialista, foi o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas que o Brasil não deveria implantar tarifa recíproca, porque tinha que se curvar. Aí, no outro dia, eu li um artigo falando que tinha certo medo em impor tarifas recíprocas, com medo de uma represália do Trump. E aí, nesse sentido, é interessante você levar essa discussão para a mesa, que é o que o Brasil é conhecido por, né? Em cima do muro, vamos conversar, vamos sentar aqui. Aí eu vejo como uma vantagem isso. Realmente, eu acho que é melhor você negociar primeiro para depois impor a tarifa Eu recíproca. não sei se eu concordo com isso não, cara. Me parece, por parte da administração Trump, uma coisa efetivamente, entre aspas, gigantes, claro, matemática e não ideológica. No sentido de que a gente vai ter tarifas, como a gente falou, para os principais aliados asiáticos, como o Japão, e também a Israel, que está super linkada, né? O Netanyahu e o Trump são brothers, assim. O Netanyahu consegue ligar para o Trump agora e falar, ei, podemos rever isso aí. Muito mais do que o Brasil. Então eu não sei até que ponto o Trump, o governo americano, etc., está disposto a negociar esse tipo de coisa, sabe? Eu não acho mais que seja uma política para causar tensão ou bravata, etc e tal. Eu acho que existe realmente um cálculo que deve estar sendo feito e uma perspectiva de que isso realmente resolva o problema da reindustrialização americana, né? Eu acho que eles têm isso como um ideal a ser perseguido, mas existe, até pela própria natureza das medidas que estão sendo tomadas, um cálculo que é impossível de ser feito de quanto isso vai impactar na popularidade interna do Trump, as eleições de meio de mandato, como isso vai reverberar na política interna dos Estados Unidos. E eu acho que uma pressão forte da política interna americana pode fazer com que os Estados Unidos estejam um pouco mais dispostos a negociar, não abrindo mão de setores que eles consideram sensíveis e talvez até mais simples de se reindustrializar pela configuração da política industrial americana hoje, como eu falei, o Biden já começa a rever parte desse processo de desindustrialização para setores específicos, cidades que ainda têm capacidade de reavivar seus parques industriais por um processo de desindustrialização mais tardio. Mas assim, questão interna, a popularidade do presidente, a viabilidade que ele vai ter em relação às duas câmaras em eleição no meio de mandato, pode pressionar os Estados Unidos a começar a abrir exceções no comércio global. Eu não acho que isso esteja totalmente descartado. Agora, eu acho que isso é uma nova pedra do comércio e das relações internacionais. A gente não vai ter uma revisão completa do que foi feito, pelo menos não da administração Trump. Mas a gente tem que sempre lembrar que a teoria das vantagens comparativas, a momento citei Davi Ricardo, vai privilegiar os setores mais competitivos das suas respectivas economias, e aí que a diplomacia brasileira tem que entrar e torcer
para que esse setor mais competitivo da economia brasileira seja um setor sensível para a reversão de uma potencial impopularidade do Trump. Claro que isso é uma conjectura muito futurista, a gente está lidando com o abril e pensando no final de 25, no começo de 26. Mas eu não acho improvável, eu acho que a gente ainda vai ver uma rodada de negociações. Agora, se a popularidade do Trump se mantém inalterada, ou se a oscilação não for tão alta quanto os analistas hoje preveem, eu acho que ele vai ser mais duro nessas negociações. Eu achei engraçado a fala de um colunista de economia falando que você não pode encarar essas tarifas e as concepções do Trump do ponto de vista da economia clássica. É algo puramente geopolítico. E eu concordo em parte, embora a gente já tenha falado do cálculo, da balança comercial, como é que tá. Sigo com a visão de que ele tá achando que os Estados Unidos são aqueles neons de Detroit ainda, sabe? E não é. Não existe mais esse mundo que ele tá forçando. Por isso que tá todo mundo com um cenário de incerteza e pessimista.